Pronto. Tânia, querida, você pode repetir todos esses livros maravilhosos que você mostrou agora para gente? Posso repetir, porque eu estou super feliz na nossa 12ª mesa redonda, carta 12 do baralho cigano. Então, eu quero aqui mostrar as cartas ciganas e a leitura de mão, que vai ser a próxima palestra aqui, que eu escrevi com a Andréia Bafa, que é minha professora de quirologia. Tem uma mãozinha aqui super bonita. Tá? O Denis Mapelli, nosso gaúcho mais amado do Brasil. Nós também temos o livro As Cartas Ciganas e o Corpo Humano, gente, embora a gente não possa dar diagnóstico, mas é importante a gente... Obrigada, Márcia! É importante a gente ter noção de anatomia, fisiologia, psicologia, chakras, mediunidade, tudo, tá? E, principalmente, que nós somos profissão desde 2002, nós somos, enfim, nós fomos classificados como atividade laboral, tá? Desde 2002. Então, quem quiser comprar esse livro, As Cartas Ciganas no âmbito jurídico, tá? Quero agradecer imensamente toda a organização da Andréia Bafa, agradecer a todos vocês que compraram o ingresso, porque 30% vai para o Brasil sem tração animal. Chega de carroça, Isso, né, gente? Chega de isso. exploração animal. Tá? E amanhã todos nós vamos comemorar o dia do baralho cigano, dia 25/6. Então, eu estou super feliz. É a primeira vez que eu dou palestra aqui na Mesa Redonda e é a primeira vez que coincidiu a data com a Madame Lenormand, tá bom? E só fazer um jabá, né? Quem quiser comprar o Hotmart, um livro de orações belíssimo, né? R$ 30 que vai para as Búfalas de Brotas. Quem quiser depois falar comigo, que eu passo o link lá do Hotmart. São um livro de orações, tem uma oração belíssima da Andréia Bafa, né? Que ela fala como dar banho, como tomar banho de ervas, tem oração para o reiki, para cartomante, tem oração dos orixás, oração para os hindus, oração para tudo que você pode imaginar. Eu tenho uma oração minha que eu fiz para São Francisco de Assis e toda a renda vai para as Búfalas de Brotas. Então, olha, uma boa Bom mesa redonda que a evento. partir do ano que vem vai ser congresso! Isso é Congresso do importante baralho falar. cigano A alemão. mesa redonda ela vai mudar de nome, continuar com o mesmo padrão de palestras, o mesmo sistema, só que a gente muda de nome de Mesa Redonda das Cartas Ciganas para Congresso Internacional Lenormand, onde a gente abre um pouco mais as portas e recebe gente de outros países para conversar com a gente também. Então, a gente também está num passo de novidade chegando. Exatamente. Mas já demos um tempinho para todo mundo chegar, já chegou gente, muita gente vai assistir em outros horários, então não vamos trocar. Deixa eu tirar meu pin aqui. Pá, pá, pá. E, ó, não deixem de seguir Oráculos de Assis BR, tá, gente? Oráculos de Assis BR, Argentina, Espanha, já estamos em 10 países, agora também no Paraguai, Uruguai, Portugal. Então, fica aí para vocês, para a gente poder ajudar os animais. E quando a gente se propõe numa obra social, ninguém pode chamar a gente de charlatão, porque a gente está fazendo bem. E isso é espiritualidade. Beijo, gente. Bom congresso, boa mesa redonda. Bom, então vamos lá, eu vou transmitir a palestra. A Tânia está aqui com a gente, mas a palestra dela está gravada. A gente ficou com receio de internet, a gente ficou com receio de algumas coisas, então a palestra está gravada, mas ela fica com a gente. E qualquer pergunta no final da gravação, vocês, por favor, ou coloquem no chat ao longo do processo, e depois a gente lê, ou então no final a gente abre para perguntas, tá bom? Então, deixa eu desmarcar a Tânia e vou aqui compartilhar o vídeo. Ok, vamos lá. Oi, pessoal, aqui é a Tânia Durão. Para quem não me conhece, eu sou terapeuta holística. Tudo começou com o Reiki. Fui aluna também do Gaspareto como conselheira metafísica. Sou cartomante exclusivamente do baralho cigano, porque tem cartomante que conhece outros oráculos ou tarôs. Enfim, eu só conheço o baralho cigano. Também sou escritora. Já escrevi, já publiquei 12 livros e tem mais 2 aí para sair do forno. E também sou voluntária do Oráculos de Assis Brasil, que é um projeto muito bonito, onde a gente faz caridade através da cartomancia,
para ajudar protetores, ONGs e abrigos de animais. Além do Brasil, a gente já está na Argentina, Espanha, Chile, México, Colômbia, Alemanha e Vocês estão sem áudio, é isso? Espera aí, gente. Espera aí, espera aí. Vocês estão sem áudio. Vamos ver. Vamos ver agora. Duas partes, que é a capa, eu já vou falar dela, e o miolo. Esse aqui é o miolo, tá? Então, a capa, ela é composta pelo nome do autor, ou nome dos autores, se for coautoria, né? O título, né? No caso, esse aqui, As Cartas Ciganas e o Mundo Natural, tá? Então, vem o autor, o número, a edição e a editora. Como essa aqui é a primeira edição, não vai estar aqui a edição, tá? E aí, gente, a capa, a gente vai escolher, o autor escolhe, né? Qual é a figura, qual é o desenho, qual é a cor, se é uma capa fosca ou se é uma capa brilhosa, não sei se dá pra ver aqui, ó, se ela vai ter brilho ou não vai ter brilho, né? O autor vai escolher o tamanho, né, do livro também, tá? Então, na capa, né, a gente tem essas informações. Aqui do lado se chama lombada, acredite se quiser. Então, a lombada vai estar o nome das autoras ou do autor, também o título e a logozinho a logo da editora. Atrás, no verso, é a contracapa, também conhecida como quarta capa, tá? E aqui pode ser a sinopse do livro, né? Pode ter, no caso aqui, vai ter o baralho Naturalis da Juliana Freire, né? Então a gente, olha quantas decisões só para capa, tá? E nós temos a orelha, né? Normalmente a primeira orelha, e ela é legal porque ela também marca, né? Fica como marcador de livro, né? Normalmente vem um pequeno texto falando sobre o livro. E a segunda orelha, um pequeno texto falando sobre o autor. Nesse caso, é uma coautoria, são duas autoras escrevendo. Então, aqui, ó, vem falando sobre a Juliana e o contato da Juliana, e falando sobre mim e falando também sobre o meu contato. Então, aqui é só capa, tá? Vamos pro miolo, gente. O miolo é toda essa parte aqui, ó. É onde realmente, ui, meu Deus, aqui, ó, onde acontece, aqui é o miolo, tá? Então, a primeira coisa que nós temos é a falsa o rosto, né? O rosto falso, que aqui só vai ter o título, não tem mais nada, né? Quando a gente abre um livro, a primeira coisa que a gente tem é a folha
de rosto, tá? Já na segunda, a gente vai ter, agora é o rosto. Essa aqui é a falsa rosto, essa aqui é o rosto. E aqui, gente, é extremamente importante, porque aqui, ó, vai vir a ficha catalográfica. Qual é a edição, e não sei o que, e muito importante, aqui na folha de rosto vai estar escrito assim: todos os direitos reservados. É proibida a reprodução deste livro com fins comerciais sem prévia autorização do autor ou da editora, tá? Então aqui na folha de rosto vai ter a ficha catalográfica e os direitos autorais, que é extremamente importante, que no final dessa palestra eu vou falar sobre isso, tá? Outra coisa, quando um autor envia um arquivo para uma editora de um livro, tem que ser na fonte Arial tamanho 12. Isso é mundial. Houve uma convenção mundial, então qualquer autor de qualquer país, quando envia um arquivo, né, o seu livro, para uma editora, tem que ser na fonte Arial e tamanho 12. E só como detalhe, gente, uma folha tem 2 páginas, página 1 e página 2. Às vezes as pessoas não sabem, fazem confusão de folha, né? Então, uma folha tem 2 páginas, tá? Deixa eu ver aqui para eu não me perder. Eu fiz até um roteirinho aqui para não me perder, tá? Então, a estrutura, né, do miolo, já falei, né? Principalmente as 2 primeiras páginas, né? Na verdade, folhas. Então, olha só. A dedicatória, quando a gente quer dedicar a uma pessoa que foi importante, né? Ela pode estar viva ou pode já ter desencarnado. Aí a gente escreve in memória, né? Teve um livro meu que eu dediquei, nem lembro para quem, mas foi em memória. Não minto, eu tô escrevendo um livro agora que eu tô escrevendo uma pessoa que já desencarnou, então tá lá. Então eu dedico esse livro a essa pessoa, que foi muito importante para mim na minha vida. Mas a dedicatória é opcional, né? Você pode fazer ou não, né? Outra coisa que é opcional, gente, é o agradecimento, né? Então eu posso agradecer pessoas que me ajudaram a compor essa obra, né? O livro, né? Eu tive uma dúvida e fulano de tal me ajudou com isso, me esclareceu. Posso colocar ali, né? No agradecimento, embora o agradecimento ele também seja opcional, tá? Ele não é obrigatório na estrutura de um livro, tá? Outra coisa legal, gente, é o prefácio, né? O prefácio é um texto que pode ser feito pelo próprio autor ou pode ser feito por um convidado, por um amigo. Por exemplo, as cartas ciganas e a astrologia, eu convidei o Giancarlo, que certamente ele vai estar aqui, né? Nosso crush intelectual. E eu pedi que ele fizesse o prefácio, quer dizer, o prefácio é um texto escrito pelo autor ou por um convidado, apresentando o livro, né? Aquele tira-gosto no livro, mas também é opcional, tá? Outra coisa que aí não é opcional é o sumário, né? Que aqui vai estar os capítulos, e a página, né? Que fica mais fácil da gente localizar ali aquele, só quero ler isso aqui nesse momento, tá? Então tá aí, então dedicatório, sumário, agradecimento, prefácio. Bom, o conteúdo, aí pronto, né? O conteúdo, né, são a introdução, desenvolvimento e a conclusão do livro, tá? Dicas que eu quero dar para quem quer escrever. Tânia, eu tenho dificuldade de escrever, tá? Então, procura fazer um curso de escrita criativa para melhorar, para você aprender técnicas de escrever. Eu opto sempre por escrever de uma maneira simples, porque eu acredito que a facilidade, né, a simplicidade facilita a vida, né? E detalhe, gente, muito importante, né, para quem está começando a escrever, tá? Muitas das vezes eu sei o que eu estou escrevendo, mas será que meu leitor vai entender? Então, uma dica legal que eu dou, quando a gente está escrevendo, a gente tem que sempre se colocar no lugar do leitor. Ele vai entender, ele vai achar interessante, ele vai gostar do conteúdo, das informações que eu estou passando ou da história que eu estou contando. Então, a gente tem que sempre escrever pensando, né, no leitor. Teve
no curso de escrita criativa, a minha professora Flávia, ela falou assim, a gente agarra o leitor nas 3 primeiras páginas. Se a gente não agarrar, a gente perde o leitor. Então, por isso que eu estou dando essas dicas, para que um leitor possa indicar outro e outro, e a gente poder fazer uma venda bacana. E outra coisa, gente, que eu julgo interessante, importante, revisar o livro, né? Eu confesso que eu amo escrever, tá? Mas revisar livro é um ó, mas é extremamente necessário. Que embora eu escreva, eu sempre tive muita facilidade para escrever, né? Nós cometemos erros de português, de concordância, de ortografia, né? Então tem profissionais específicos, né? Eu tenho a Carlinha e ela é muito delicada. A Carlinha, ela fala assim, Tânia, eu quero te dar uma dica, eu já sei que tá mal escrito, né? Gente, a gente não pode, um escritor, eu aprendi também no curso de escrita criativa, ter apego ao nosso texto. Do que eu já reescrevi de parágrafo, e eu já reescrevi, gente, um capítulo inteiro, porque não estava bem escrito, né? Então, às vezes, ouvir uma opinião, Tânia, não entendi isso aqui, melhor isso aqui, é importante, porque a gente tem que escrever pensando no leitor, tá? Deixa eu ver aqui se eu não me perdi. Bom, então, né, no miolo, que é onde acontece realmente a história do livro, né? Enfim, o que a gente está passando. E tem as referências bibliográficas, perdão. Então, nessas referências, olha, eu menciono esse livro, eu aprendi isso com aquele fulano que também já escreveu um livro, né? E com os devidos créditos para aquele. Então, a gente, nas referências bibliográficas, a gente vai colocar o título, o autor e a editora. Isso é muito importante, tá? E por último, nós temos, olha que nome engraçado, colofão, que é isso aqui, é a última coisa que se escreve no livro, tá? Que é o papel, mais uma informação. Que papel foi utilizado, né? A gramatura, se é grosso, se é grande, se é fino, tá? Então aqui se chama colofão. Isso aqui eu não sabia, eu pedi a minha editora, como é que chama isso aqui? Ela me deu essa informação para eu passar para vocês, tá bom, gente? Bom, registro todo o livro, né, impresso ou digital, ele tem que ser registrado, tá? Então são 4 registros, que é os direitos autorais, quem escreveu, quem é o autor intelectual desta obra, tá? Então, os direitos autorais, a ficha catalográfica, lembra na folha de rosto? A ficha, que é a identidade, não deixa de ser, né? Qual é a edição, qual é a editora, blá, 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 tá? E, gente, ISBN. ISBN quer dizer International Standard Book Number, né? Então, quer dizer que é um número internacional desse livro, né? E é o registro, é como se fosse a identidade, né? Qual é a edição, qual é o país, qual é o autor, que não sei o que, qual é a categoria, tá. Então, é extremamente importante o ISBN. E a quarta, gente, é o código de barra, tá? Então, são 4 registros: direito autoral, ficha catalográfica, ISBN e código de barra, seja para um livro físico, né, ou impresso ou digital. Os registros podem ser feitos, óbvio, pela editora, óbvio, mas também pode ser feito pelo autor, né? Então, na Câmara Brasileira do Livro, então www.cbl.org.br, tá? Então, deve estar em torno, os 4 juntos, em torno de 170. Ano passado, o último registro que eu paguei foi R$170. Acredito que tenha hoje já uns 180, tá? Para registrar o livro, tá? E leva em torno, mais ou menos, de 3 dias úteis para esse registro chegar nas mãos do autor, tá? Então, aqui, gente, quando, né, ainda na publicação impressa, tá? Quais são os tipos, né? A gente pode assinar um contrato com a editora, né? Normalmente a gente não paga nada quando a gente assina um contrato. Então a editora vai preparar tudo: a capa, a diagramação, a revisão, se for o caso, os registros, o marketing,
né? Porque ela vai divulgar, e a distribuição, ou seja, ela vai mandar para todos os lugares do Brasil, né? Então ela vai fazer todo o trabalho. Tá? Então, neste contrato, que normalmente, em média, leva-se de 1 ano, tá? E aí, a editora vai, né, estipular o preço. Ah, vai custar R$40. Desses R$40 vendidos pela editora, 10% vai para o autor. Em média, o autor recebe 10% das vendas dos livros, tá? Mas isso é em média, tá? Por exemplo, um autor como, sei lá, Paulo Coelho, que vende bastante, de repente a porcentagem dele, ou royalties, que chique, royalties, gente, é a comissão, né? Não deixa de ser a comissão do autor, tá? Então, quando eu assino um contrato com a editora faz tudo, né? Eu entrego o arquivo, se ela for aprovada, a editora faz tudo e eu recebo 10% do valor de venda do livro, tá? E existe uma segunda opção, que é essa que eu faço sempre, se chama autopublicação. O que é a autopublicação? Eu não tenho contrato com a editora. Eu pago a editora, e não é barato, tá? Então a editora vai preparar a capa, as orelhas, vai fazer os registros, vai fazer a diagramação, vai imprimir e me entregar, tá? Então eu não tenho contrato, né? Então ela faz tudo, menos a divulgação, que é o marketing, e menos a distribuição também. Tá? Então ela entrega para mim uma tiragem é a quantidade de exemplares ou a quantidade de livros. Então, por exemplo, eu quero uma tiragem, normalmente eu peço uma tiragem de 100. Então olha só, eu pago para a editora preparar tudo e me entregar 100 livros ou 100 exemplares. Aí eu vou vendendo, ela me dá mais, né, mais 100 ou quantos eu quiser, tá? Então uma tiragem é a quantidade de livros ou de exemplares que a gente pede, tá? Então nesta opção de autopublicação, eu pago, deve estar em torno de 2.500, 3.000, uma tiragem de 100 exemplares, deve estar em torno mais ou menos disso, porque como é que eles fazem mais ou menos o cálculo? Pelo número de páginas, até tantas páginas é X valor, acima de tantas páginas já não é mais esse valor, já é um valor mais caro, tá? Por número de páginas. Então, autopublicação. Então, o que acontece? Né? Na autopublicação, eu não tenho contrato, eu tenho que divulgar e tenho que ser agressiva, né? Na minha divulgação, muito agressiva na divulgação, porque as pessoas sabem, olha, lancei mais um, esse aqui foi meu último livro, né? Lancei mais um livro, né? Para despertar o interesse das pessoas comprarem. Então, eu tenho que fazer o marketing e eu faço a distribuição, ou seja, eu vou no correio 3 vezes por semana, tá? Aliás, uma outra dica, quem quiser optar pela autopublicação, no correio existe uma modalidade chamada impresso ou módico, tá? Que é uma modalidade do correio, né? Que é específica para livros, né? Até outro dia uma atendente do correio me falou, é específica para livros didáticos. Eu falei, exatamente, é o que eu ensino, baralho cigano, então é didático, né? Então meio que quebrei mas eles recebem ordens também, tá? E aí, gente, é o mesmo valor para qualquer lugar do país, do Brasil, né? O que vai diferenciar no correio, nesta modalidade de impresso ou módico, é o peso. Então eles têm, se vocês forem no correio, vocês vão ver que eles têm uma balança. Então eles pesam, eles colocam ali a encomenda, seja lá o que for, e pesa até tantos gramas, é esse valor, acima desses gramas é outro valor, tá bom? Então na autopublicação, né, nos livros impressos tem essas duas modalidades de você assinar um contrato ou não, tá? Existe também, gente, a autopublicação independente, que era onde eu queria chegar. A autopublicação independente tá aí, ó, o clube de autores. Cadê o clube de autores, tá? Onde o autor vai fazer o registro, vai fazer a capa, vai fazer a diagramação, vai fazer também, obviamente, naquela plataforma um cadastro, né? Enfim, e vai colocar o livro ali, tá? Todo pronto.
esta plataforma, né, no caso, né, ou esta editora, ela vai imprimir, não uma tiragem normalmente é 20, 30, 50, né, tem a editora, ela só imprime a partir de 500 livros ou 500 exemplares, tá? Mas então, aqui, né, na autopublicação independente, a gente faz tudo, inclusive a capa, a diagramação, os registros, blá, 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 tá? E aí a gente vai colocar lá na plataforma, né? E aí a pessoa que quer comprar, ela vai escolher. E o autor ainda diz, eu quero ganhar 20, 15 reais, né? Por cada livro vendido, tá bom? E aí a editora vai calcular e vai colocar o preço dela também. Tá bom, gente? Então aqui, ó, no Clube de Autores, nós temos os livros de poesia, ó, né? Todo esse dinheiro, gente, vai para um protetor chamado Guilherme Mota. Então, ó, livro de poesia, Oráculos de Assis, passeando pelo baralho cigano. Nós temos um livro também de tarô, Oráculos de Assis, passeando nos arcanos maiores de tarô. Esse aqui foi o Renato Carvalho que organizou. E Oráculos de Assis, visitando Maria Padilha. São 3 livros de poesia. Todos esses livros estão lá no Clube de Autores. Então é só entrar lá no Clube de Autores. Repara, ó, tem aqui, ó, se você observar, tem aqui, ó, esqueci o nome disso, gente. De verdade, esqueci. Mas a mesma coisa, ó. Tem a ficha catalográfica na folha de rosto, tudo bonitinho, tá? E lá no Clube de Autores, nós temos o livro Leitura de Mãos, um método simples de autoconhecimento. Quem é a autora? Andréa Bafa, organizadora da mesa redonda, tá? Então, eu aconselho vocês a dar um pulinho lá no Clube de Autores, comprar um dos livros de poesia para ajudar o Guilherme Mota, que tem 500 cães, e também prestigiar, para quem quiser, quirologia, que é a Andréa Bafa, minha eterna professora de quirologia, tá bom? Bom, então, o Clube de Autores não é a única editora ou plataforma, enfim, que trabalha dessa forma, tá? Nós temos aqui o livro, uma bíblia, o primeiro livro da Odete, que está lá na editora Perse. Também a Odete Maza, ela cedeu 100% dos royalties dela, gosto desse nome royalties, me sinto chique, né? Dos royalties dela, para também a Casa do Cão e Gato, que também é um abrigo que tem lá uns 300 animais, tá? Então, assim que você compra, vai lá na editora Perse comprar o primeiro livro da Odete, 100% dos royalties também vai para um abrigo de animais, tá bom, gente? Deixa eu ver o que é mais... acho que eu já falei da revisão. Tradução, gente, já ia me esquecendo, ainda bem que eu fiz essa colinha aqui, esse roteiro. Eu quero traduzir para espanhol, quero para italiano, para o inglês. Já vou avisando que é caríssimo, né? Uma vez eu entrei em contato com uma moça, tradutora, ela traduzia, não sei se era por palavra. Eu teria que pagar pelo número de palavras contidas no livro. Ela tá errada? Não, que é o trabalho dela, né? Mas é muito caro. Normalmente, pela editora é um pouco mais barato. Normalmente, tá? Então, além de escrever, eu aconselho a fazer a revisão com uma revisora profissional, né? E quem tiver interesse em vender em outros países, em outros idiomas, fica a dica. É caro, mas eu acho que vale a pena, tá? Deixa eu ver aqui. Diferença, gente, de edição reimpressão e reedição. Então, deixa eu ver aqui, por exemplo, ó, se vocês olharem aqui na capa, não tem o número da edição, porque é a primeira, tá? Eu escrevi, lancei e aqui. Agora, se vocês olharem aqui, ó, é a 5ª edição, as cartas ciganas e suas combinações, né? Lembra que a gente tem que fazer os registros? Então, aqui tem um registro. Se eu fizer uma alteração significativa no livro, né, incluir mais um texto, excluir alguma coisa, vai ter que ser feita um novo registro. Por isso, feito um novo registro. Ou se eu mantive integralmente o texto, mas mudei de editora, uma nova edição, um novo registro, uma nova edição. Deu para entender?
tá? Então, uma nova edição implica numa alteração significativa e não deixa de ser também uma alteração quando você muda de editora. No caso, eu era da ortografia, fui para uma outra, voltei para ortografia, enfim, e só essa mudança de editora implica num novo registro, num novo ISBN, tá bom, gente? Então tem isso. A reimpressão até é legal. A reimpressão, né? Ó, pedi uma tiragem com 100 exemplares. Ok. Vendi eu como autopublicação, eles vão imprimir, me entregar, eu vou vender. Terminei de vender. Ah, então peço uma nova reimpressão. Então eles vão imprimir do jeito que tá e vão me mandar outra vez, tá? Então deu para entender a diferença de edição é quando eu lanço, né? Reimpressão quando eu peço para imprimir outra vez para eu vender mais exemplares, tá? E uma reedição ou uma nova edição quando eu faço uma alteração significativa. Tiragem, reimpressão, já escrevi sobre isso, tá? As dicas... dicas, já ia esquecendo isso aqui. Procurar escrever primeiro. Quero escrever sobre o baralho cigano. Gente, a gente tem que saber profundamente, conhecer profundamente o que a gente está escrevendo, né? Porque se de repente a gente encontra com o leitor, ele pode questionar. Então a gente tem que ter conhecimento profundo, tá? Outra coisa, ser muito simples. Olha, eu quero escrever de uma maneira rebuscada, né? Parecer chique, intelectual, né? Não sei se rola muito isso não, tá? Então um conselho que eu dou, uma dica, ser claro e ser simples, né? Outra coisa, escrever com a alma, né? Se vocês observarem esses grandes autores, né, de best-seller, eles sabem tocar o nosso coração através da emoção, através da história que eles estão contando. Então é uma maneira de escrever, porque aí o leitor, lembra que a gente tem sempre que escrever pensando no leitor, ele vai se identificar com a história que a gente está contando, tá bom? E tem que escrever com a alma realmente é bonito, é válido, é importante, mas tudo na vida tem técnica. O que adianta eu ter uma história incrível, mas eu não ter técnica e contar de qualquer maneira, né? Vai se perder ali, pode perder também leitores, tá? Escreva pensando em como o leitor vai receber a informação ou a história que você está contando. Isso é muito importante, tá? Eu já falei, né, que agarra nos treinos, né? Uma dica importante. Isso eu aprendi fazendo curso de escrita criativa. Existe uma palavra chamada escaleta. O que é a escaleta? É o projeto, isso aqui eu fiz uma escaleta para fazer um roteiro, uma programação. O que escrever no primeiro capítulo, o que escrever no segundo capítulo, o que escrever no terceiro capítulo, né? Então é fazer um roteiro ali de como você vai conduzir aquela história ou como você vai conduzir o seu livro, tá? É a programação, a estrutura do livro que você vai montar. Quero escrever um romance, tem até uma coisa chamada dossiê do personagem, né? Então no dossiê do personagem é assim, ele tem essa característica física, ele tem essa mania, ele tem essa doença, ele normalmente fala a mesma coisa, né? Tem uma expressão que só ele fala, né? Então tanto a escaleta quanto o dossiê do personagem, para quem está contando uma história, né, um romance, é a base para um escritor, porque aí ele não se perde jamais, né? Vou dar um exemplo. Um personagem que toda hora é apaixonado por relógio, toda hora ele olha por relógio. Então, ao longo do livro, ele vai ter que, de vez em quando, lembrar o leitor que aquela coisa de olhar por relógio, sabe? Faz parte daquele personagem, tá dando para entender? Tá? E aí eu falo aqui também do curso de escrita criativa com quem vocês quiserem, porque isso realmente dá mais segurança, tá? Eu esqueci de comentar. Não, tá aqui atrás. Oxi, tá aqui atrás. Então vamos lá. Lancei meu livro tá pronto. Gente, é uma emoção muito grande quando a gente lança o nosso primeiro livro. Então a noite de autógrafos
ela é muito importante, porque é uma gestação, gente. Escrever um livro é uma gestação. E quando ele está pronto, né, ele nasceu e está pronto para ir para o mundo. Então, o lançamento do livro é como se assim, venham conhecer meu livro, venham tirar foto, é tão gostoso. Olha, eu normalmente fico com dor na mão de tanto fazer autógrafo. Eu sempre digo que eu não faço um autógrafo. Autógrafo é coisa rápida, um beijo, não, eu sempre escrevo alguma coisinha para quem pede um autógrafo, tá? É uma emoção muito grande. É importante, é fundamental? Não, mas é legal. É bem legal, tá? Bom, se você fizer o lançamento do seu livro numa livraria, tantos por cento da venda, se não me engano é 50% da venda que você fez no lançamento, na noite de autógrafo, fica com a livraria. Tá? Para você, né? Eu acho que isso é interessante, pode ser interessante para quem tem contrato com a editora. Porque quem tem contrato não paga, né? Nada. A editora vai fazer tudo e o autor vai receber 10%, né? Mas para quem tem uma autopublicação que eu paguei tudo, e ainda vou ter que pagar as vendas também, não acho interessante. Então, qual é a dica que eu dou, gente? Já tô com tudo pronto, eu quero fazer o lançamento do meu livro na noite de autógrafos. Então, rápido, gente, um restaurante, um chá, né? Uma casa de chá, enfim, um barzinho, alguma coisa nesse sentido, que aí você fica com 100% das vendas, tá? Outra coisa, né? Uma coisa que eu acho importante que eu escrevi aqui, gente, a divulgação tem que ser agressiva e não custa nada a gente divulgar o livro de alguém, né? A gente fala tanto em prosperidade, né? Eu sempre digo, eu não penso na Tânia Durão, eu penso na nossa profissão. Então, se um colega está lançando um livro, eu faço questão de divulgar, porque quem ganha é a nossa profissão. Pensa nisso com carinho. Isso não é só para livros, isso também é para um baralho, para um evento, que quem ganha é a nossa profissão, tá? Então não custa nada a gente, e a prosperidade do outro também é nossa, né? Se a gente pensar tudo que é compartilhado cresce, olha aí a árvore, né? Então fica aí essa mensagem. Eu até escrevi, a prosperidade é para todos e a nossa profissão se eleva, tá? Já falei aqui da noite de autógrafo. Outra coisa que eu já ia me esquecendo, participar de feiras e eventos também ajuda muito a divulgar o seu livro e a vender o seu livro, tá? Bom, livros digitais, gente, eu nunca... Mentira, no Amazon. No Amazon tá lá meus livros também, tá? Os livros digitais, eles não são impressos, não tem folha, é tudo lá no computador, tá? Então, ele pode ser lido em tablets, em celulares, em Kindle. Eu não tenho Kindle, tá? Para autores independentes, tá? Também vai precisar do registro, os autorais, ISBN, ficha catalográfica, papapá. É muito mais barato, tá? Para o autor, porque não vai ter o custo da impressão, tá? Bom, tem os e-books também, tá? Que é electronic book, ou livro eletrônico, tá? O leitor faz os ajustes, muito legal o e-book, porque ele vai fazer o ajuste, eu quero maior, não precisa ficar ampliando ali toda hora. Então o autor, né, quando compra um e-book, ele pode escolher a fonte, o tamanho e o fundo, né? Eu gosto de fundo sempre claro, tá? A diagramação na hora da leitura, ela é fluida, né? Se adapta ao tamanho da tela, tá? E, inclusive, a quebra de páginas é reajustada. Eu achei isso muito legal, tá? Usa-se EPUB, que é Electronic Publication, que é uma maneira de se publicar o e-book, tá? E tem um danado do PDF, gente. PDF também é um livro. Me corrija aí. Portable Document Format. Formato portátil de documento, que é uma cópia digital, estática de um livro. Então ela não vai ter a quebra de página, ela não vai ser a diagramação não vai ser fluídica para o leitor. É isso aí, acabou, tá? O formato e a diagramação, ela é fixa, como a quebra de página também é fixa, tá? Algumas plataformas para livros digitais, o Kindle, eu acho que o Clube de Autores também trabalha com livros digitais, o Amazon, né? Então tem várias plataformas. Eu nunca usei esse método de publicação,
tá? Eu sou velha, sou antiga, gosto do cheirinho de livro, tá bom, gente? E eu queria terminar minha palestra falando sobre plágio. Eu não poderia deixar de falar sobre plágio. Então vamos lá, gente. O plágio está em algum livro aqui que eu já deixei separado. Tá aqui, ó, As Cartas Ciganas no Âmbito Jurídico, que eu escrevi com a Débora Ruffo, né? Quem é? Esse livro é muito interessante. Quem é o juiz, quem é o réu, se vai ganhar, se não vai ganhar, aquelas coisas todas. Então, gente, a definição de plágio é o ato de assinar ou apresentar uma obra intelectual, seja texto, música, obra pictória, desenhada, fotografia, obra audiovisual, etc., contendo partes de uma obra que pertença a outra pessoa sem a permissão do autor. No ato do plágio, o plagiador apropria-se indevidamente da obra intelectual de outra pessoa, assumindo a autoria. Então, gente, para evitar isso, peça permissão. É tão bonito quando a gente cita um autor, cita um livro, seja no nosso livro, em outro lugar, né? Mas peça por escrito, né? Porque você pode pedir oralmente, e aí essa pessoa, esse autor, te concede, né, que você use um trechinho do livro dela mesmo com crédito, e depois ela esqueceu que te deu a devida autorização, e aí ela pode te acusar, né, nos bastidores de plágio, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, né, peça por escrito, né? Olha, você autoriza que eu use um trecho do seu livro? Lógico, eu vou dar os devidos créditos. Então, a gente pode sim, né, usar o texto de alguém, mas é só dar o crédito, de preferência. Lembra, gente, o autor e a obra, o título e também a editora, tá bom? Então, ainda falando sobre plágio, né? Usar as ideias de outra pessoa sem indicar a autoria. Utilizar o texto de outra pessoa alterando algumas palavras. Vou alterar aqui algumas palavras que não é plágio. E plágio é crime. Ou a ordem das palavras sem devida citação da fonte ou do autor. Usar as ideias de outra pessoa sem referência ao autor. Gente, tem que sempre dar crédito. Principalmente PDF, pelo amor de Deus. E por favor, não compre em PDF. Olha quantos profissionais. É o cara que faz a capa, é o cara que faz a diagramação, né? É editor, é o cara que faz o registro, é o cara que embala, é o cara que entrega. Olha quantos profissionais são envolvidos em um único livro. Tá, gente? Então, se vocês querem comprar uma obra literária, compre direto na livraria, na editora ou direto com o autor. Tá? Não comprem plágio, não compactuem, que isso não é próspero, tá? Outra coisa, recortar ou colar da internet sem a devida citação da fonte. Então, gente, sempre mencione. Eu tirei essa fotografia, tirei esse desenho, né, do site, não sei o que, até foto. Essa foto é de fulano de tal. A gente se sente respeitada. Eu que já fui plagiada, eu tô cansada de ser plagiada, gente. A gente se sente respeitada. E quando alguém plagia a gente, parece que arrancaram um braço da gente, né? A sensação realmente é muito ruim, tá? Então, gente, tipos de plágio. Integral, a cópia integral, palavra por palavra, sem dar crédito ao autor. Parcial, cópia de trechos ou partes sem crédito ou citações. Mosaico é a cópia parcial integral de uma ou mais fontes sem dar o devido crédito à alteração de palavras, frases ou parágrafos, para que não fique parecendo ser uma cópia de fato. Conceitual, também conhecido como plágio intelectual, utilizar o conceito ou a ideia de um autor como se fossem suas. Autoplágio é a prática de copiar a si mesmo e apresentar a obra como se fosse nova. Olha que feio, gente, né? E PDF é comercialização de livros, parte ou em todo. E PDF ou fotocópia é considerada crime. Gente, não cometam crime, por favor, não compactuem com essa prática nefasta. Conforme lei número 9.610/88, com pena que pode chegar a 5 anos de prisão. Tá, gente? Então, realmente não comprem PDF, tá? E tem uma outra coisa, não sei porque isso aqui tá escuro, chamada pirataria, tá? Então, plágio, eu fui lá, peguei uma parte, não citei a fonte, isso é plágio. Agora, pirataria, pego um livro, tiro cópia, monto um PDF e saio distribuindo.
Isso também não é feio, isso também é crime, tá, gente? Então vamos lá. Definição: é a prática de vender ou distribuir produtos sem a expressa autorização do proprietário de uma marca ou produto. É crime contra o direito autoral e a pena pode chegar a 4 anos de reclusão mais multa, tá? Eu tirei essa informação do Brasil Escola UOL.com.br, tá? O nosso Código Penal classifica como crime qualquer reprodução total ou parcial do trabalho de outrem com o objetivo de obter lucro, direto ou indireto, sem autorização expressa do autor, do intérprete ou de seu representante, tá? Aqui eu tirei do Mundo Educação da UOL.com.br, tá bom, gente? Então, assim, PDF, não. Vamos, compre a coisa direita nas mãos direitas, tá bom? E como evitar, gente? Compre o produto original direto com o autor ou com a editora. Em todo curso deve ser ensinado sobre ética, sobre plágio e pirataria. Então, se você que está aqui me assistindo aqui na 12ª Mesa Redonda, se você é um professor, ensine isso nos seus cursos. Para que mais pessoas fiquem sabendo como agir e como não agir, tá? Ter respeito por um autor, seja livro, ou decks. Não compactuar com a distribuição ou aquisição de PDFs nas redes sociais, pois esta prática não é ética, não é respeitosa e não é próspera. Isso aí são palavras minhas. Denunciar o grupo e avisar o autor ou a editora. Se você for o autor, certamente não vai querer passar por isso. Consciência é tudo. Não faça com o outro o que você não gostaria que fizesse com você. Vamos nos unir para fazer uma cartomancia limpa, pois juntos podemos elevar a nossa profissão a um novo patamar. Era esse o recado que eu queria dar. Eu quero agradecer imensamente a Andréia Bafa pela impecável, né, de novo, a organização aqui da Mesa Redonda, que ela abraçou com tanto carinho, tá? Quero agradecer também a cada palestrante que está aqui se doando seu conhecimento, seu tempo, sua energia para a gente expandir nossos conhecimentos, que isso é super importante, elevar a nossa profissão. A todos que compraram o ingresso aqui, todos vocês que estão participando aqui, que uma parte desse dinheiro vai para um dos abrigos do Oráculo de Assis VR, caso vocês não saibam disso, tá? E a Andréia é extremamente correta com relação a isso, tá? Também quero agradecer ao Renato Carvalho, porque foi ele, né? Ele fez os livros, né? Ele teve a ideia, né? E organizou esses livros que estão lá no Clube de Autores, que ajuda um protetor de animais, né? E ele me ajudou muito sobre os registros do livro. E quero agradecer a Sueli Pinho, da editora, também, que me ajudou a compor essa palestra com as dúvidas que eu tinha, tá bom, gente? Espero ter aqui colaborado. Incentivo mais e mais livros sobre o baralho cigano, né, para que mais e mais pessoas possam ler, porque novos métodos surgem, novas correspondências surgem, e é isso, todo mundo ganha, todo mundo junto. Obrigada por me ouvir. Beijos! Gente, Tânia Durão é Tânia Durão, né? Cadê a mocinha? Deixa eu botar aqui. Tô aqui! Maravilhosa, olha, assim, fazendo uma transição suave da sua palestra para mim, acabei de escrever um livro com a Tânia, né? Então, falando do que ela disse, a gente ficava muitas horas em revisão, muitas horas, muitas horas. Nosso primeiro momento de revisão, a gente ficou numa ligação de 5 horas. E aí eu fazia todas as correções, todas as alterações, passava para a Tânia revia. Então, a gente fazia um bate-bola que durou... Nossa, eu não tenho ideia de quantas horas a gente ficou trabalhando isso. E uma coisa que ela fala que é muito importante desse momento da narrativa é não ter apego ao texto. Porque se a gente fica apegado ao texto, a gente repete o mesmo erro
seguidas vezes e a gente não desenvolve. Então, é total desapego ao texto. Vocês têm pergunta para fazer, gente? O que que vocês... alguém tem pergunta para a Tânia sobre lançamento de livro, sobre escrever? Vocês querem perguntar alguma coisa? Alguém perguntou qual é a editora que eu uso, né? Autografia, que fica aqui no Rio de Janeiro. Autografia, tá? Eu já fui com ela, mudei de editora, voltei para ela, né? Então eu tenho muito, me sinto muito em casa, né? A Sueli, que é a minha editora lá, sempre que eu peço, que eu pergunto, ela sempre me atende, né? E eu tinha falado, gente, sobre quem quiser traduzir livros, né, que realmente é caríssimo, mas agora tem um link, quando eu fiz essa palestra, não, quando eu gravei o vídeo, tem um link que traduz automaticamente. Os livros, né, que estão lá no Clube de Autores, que vão para o Guilherme Mota, né, eu consegui traduzir pela inteligência artificial. Né? Essa semana foi traduzida os livros de poesia do Baralho Cigano, que foi para o Oráculo de Assis, Argentina. Eu fiquei super feliz. Tá? O livro de tarô está indo para o México, né? Então, olha só, já não precisa pagar, e qualquer idioma, para qualquer idioma, quem quiser, gente, me pede que eu passo o link. Foi até a Ana da Vogro, que também é professora de inglês, ela que me passou esse link. Então, gente, já não tem mais esse custo de pagar um absurdo para traduzir, tá? Essa tradução sai boa, sai, Márcia, sai boa, impressionante, tá? Ali, porque eu traduzi para o espanhol, eu falo espanhol e ficou realmente perfeita, tá? Então, era isso que eu queria complementar. Muito E bom. ontem, pela primeira vez na minha vida, eu lancei meu primeiro e-book lá no Hotmart. Me escreve, Márcia, que eu te passo, tá? No Hotmart, ontem, eu lancei um livro de orações que está a coisa mais linda do mundo, tá, gente? Está lá no Hotmart, que 100% vai para as búfalas. Então, agora eu já posso dizer que eu tenho a experiência de ter lançado o meu primeiro e-book, Muito tá? bom. E é muito legal que, pelo menos no Hotmart, gente, eu não consigo mandar para ninguém. Eu comprei o livro de poesias lá da Argentina e tentei mandar para uma outra voluntária. Simplesmente ele não me permitiu. Quer dizer, isso é uma proteção para um autor. Eu fiquei muito satisfeita com o Hotmart. Tá? Então, fica aí a dica. Daqui a pouco eu vou lançar mais 2 livros também, mais 2 Hotmarts, lá mais 2 e-books no Hotmart. Estou super feliz com isso aí. Alguém tem perguntas? Oh, eu amo também de volta, tá, gente? Eu amo vocês também, tá? Eu amo essa profissão, eu amo meus colegas de trabalho. E reitero, vamos divulgar, né? Se alguém lançar um livro, se alguém lançar um baralho, se alguém fizer um evento, não custa nada, todo mundo ganha. Nossa, a gente tem que começar a ampliar o nosso olhar e pensar na nossa profissão, e não só na Tânia. Né? Então, fica aqui a dica, né? A gente valorizar o trabalho do outro é uma forma da gente também valorizar a nós mesmos. Tá? O que Tânia, mais? muito obrigada. Não temos perguntas. Você é luz, Tânia. Você é mesmo. Você é mesmo. Errar estrela aí, Lua. Meu iaiá, meu ioiô. Não, eu queria te Obrigada, Fê. agradecer por tudo que você faz pela cartomancia, pelos teus colegas de profissão, pelos animais, pelo que você faz pela humanidade, porque você abraça tanta gente nesse teu coração, cabe tanta gente nesse teu coração, que só te agradecendo mesmo. É Então, eu tão te simples agradeço ser útil, imensamente. né? Eu sempre falo, é simples ser útil. Vamos distribuir os nossos lírios, né? Com simplicidade, porque todo mundo ganha, né? Então, e não comprem PDF, gente. Não caiam nessa de comprar PDF, pirataria. Não compactue com isso, porque isso não é próspero, tá bom? Não Obrigada, compartilhar gente, por você ter me PDF. ouvido. Compartilhar PDF, você diminui o trabalho de quem usou o tempo para escrever aquele material. Então, e realmente não é próspero. Então, vou encerrar aqui nossa reunião, vou parar nossa gravação para a gente poder começar a gravar outra.